Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mente Sem Fronteiras. Eu sou Isaac e vamos para mais um vídeo da nossa série Mestres da Humanidade. Hoje eu trago mais um grande autorrealizado, mais um grande iluminado indiano que ficou famoso e continua famoso aí nos círculos mais esotéricos, né, de pessoas que estão aí estudando a espiritualidade. Estou falando desse grande iluminado aqui, Nisargadatta Maharaj. Nisargadatta Maharaj. Eu trouxe ele aqui porque a história dele é muito interessante. Ele é uma prova de que quando uma pessoa encontra uma técnica certa, uma prática espiritual adequada a essa pessoa, ele consegue atingir a iluminação sem muitos problemas. Ele é uma prova que isso pode acontecer. Quando você encontra uma técnica ou uma prática espiritual que se ajusta, que se adequa ao seu perfil psicológico, que se adequa ao seu organismo, se adequa à sua estrutura psicossomática. Quando você encontra uma técnica assim, ou uma prática espiritual que se ajusta a você, a probabilidade de você alcançar esse estado acima da mente, que chamamos de estado de iluminação, a probabilidade é muito grande. Isso aconteceu com Nisargadatta Maharaj. Vou falar um pouco sobre ele. Ele é indiano, ele nasceu, né, na Índia, em Bombay, no ano de 1897, e o nome de batismo dele é Maruti. O nome dele de batismo não é de Nisargadatta Maharaj, o nome dele é Maruti. E ele nasceu numa família extremamente simples, uma família extremamente humilde. Ele não teve uma educação, ele não teve uma formação acadêmica. Ele não estudou espiritualidade, ele não estudou uma doutrina espiritualista, ele não teve acesso a informações, ele era praticamente analfabeto, porque a família dele era muito humilde e não teve condições de dar aos filhos uma certa formação, acadêmica. Então ele era praticamente analfabeto. Ele tinha 6 irmãos, 5 irmãos, com ele 6, e quando ele estava com 18 anos, o pai dele faleceu. E quando o pai dele faleceu, ele, ele assumiu a família, ele começou a trabalhar, ele trabalhou como... Ele trabalhou em um escritório, ele fazia limpeza no escritório, ele era o encarregado da limpeza do escritório, e começou a juntar ali algum dinheiro e conseguiu abrir uma pequena loja de tabaco, uma pequena loja de cigarros. E dessa loja ele foi prosperando e conseguiu abrir, se eu não me engano, 4 ou 5 lojas, pequenas lojas de tabaco na cidade de Bombay, na Índia. Aí ele se casou e teve 4 filhos. Teve um filho e 3 filhas. E ele era, né, Maruti, né, o nome dele, Maruti. Poucas pessoas sabem disso. Todo mundo só chama ele de Nisargadatta Maharaj. Mas o nome dele era Maruti. E Maruti era um pai de família, como milhões e milhões aí no mundo, que enfrenta aí as dificuldades do dia a dia, as dificuldades de ser pai de família, trabalhava, né, sustentava a sua família. Ele nunca foi uma pessoa voltada à espiritualidade. Ele não, ele não tinha isso, né, essa busca espiritual, ele não pensava sobre isso. Ele seguia a vida dele ali como um pai de família. Até que um dia, um amigo dele apresentou ele a um grande mestre espiritual, a um grande professor espiritual da Índia. Um amigo dele, um amigo de Maruti, né, apresentou ele a esse mestre. Eu já fiz um vídeo sobre ele aqui, e o mestre é esse aqui. Eu já fiz um vídeo sobre ele. Então o amigo de Maruti apresentou ele a esse grande mestre aqui, Siddharamesvar Maharaj.
Siddharamesvar, olha o nome aí, um nome bem complicado, Siddharamesvar Maharaj. Então o amigo de Maruti apresentou ele a esse professor, e aí as coisas começaram a mudar para Maruti. O professor de espiritualidade passou para Maruti algumas técnicas, alguns mantras, passou algumas poucas informações para ele. Como ele deveria meditar, quanto tempo por dia, de que maneira ele deveria meditar. Algo simples, nada complicado. Não passou nenhum livro para ele ler, não passou nenhum livro sagrado para ele estudar, nada. Só passou alguns mantras e passou algumas instruções de como Maruti deveria meditar. E assim Maruti fez. Passou um ano, passou 2 anos. No terceiro ano que Maruti praticava a meditação e recitava os mantras, no terceiro ano, Maruti aconteceu algo estranho com ele. Ele relata que, ele fala que alguma coisa explodiu dentro de mim. Ele fala exatamente dessa maneira. Alguma coisa explodiu dentro de mim e a minha mente simplesmente desapareceu. A minha personalidade, a pessoa que eu acreditava ser, o ser humano que eu acreditava ser, a pessoa que eu acreditava ser, simplesmente aquela pessoa desapareceu. Nada na minha vida fazia mais sentido. E ele diz que sentia, ele tinha um sentimento muito profundo de que ele e a vida eram uma coisa só, que ele e a vida, ele e o universo eram uma coisa só. Ele disse que tinha um sentimento muito forte de eterno, de eternidade, que ele era eterno e que nada poderia tirar essa imortalidade dele, que ele não era o corpo, ele não era a mente, ele não era a personalidade, ele não era nada daquilo que ele havia sido até aquele momento. Então aconteceu esse fenômeno com ele começou a ter visões, ele fala que começou a ter visões estranhas, e aí ele passou um período muito estranho, como acontece com praticamente todos os iluminados, é um período de transição, é um período de transição em que o ego ainda resiste um pouco, mas já está muito fraco, o ego ainda resiste um pouco, se mantém um pouco, mas a iluminação já está muito próxima. Então é um pequeno período ali de transição e o indivíduo fica muito estranho, ele se sente muito esquisito, é normal isso. A gente observa esse fenômeno em vários relatos de pessoas que passaram por isso. Então ele passou um período ali muito estranho, abandonou a família, saiu peregrinando pela Índia, saiu andando pela Índia, sem rumo, sem destino. No vídeo do Eckhart Tolle, quem assistiu aqui o vídeo, eu falo no vídeo o que aconteceu com ele, né? Ele ficou um ano sentado nos bancos de jardim de Londres, perdido, atordoado, né? Com Maruti aconteceu a mesma coisa, só que não levou tanto tempo assim. Maruti ele saiu caminhando pela Índia, sem destino, andando, meio perdido, e aí depois de um tempo, eu já falei isso em algum vídeo, o sistema nervoso, o cérebro do indivíduo, ele volta mais ou menos que normal, ele volta à normalidade, e aí de novo o indivíduo ele se sente pronto para estar novamente ali entre as pessoas, na sociedade. Na Índia existe um ditado para isso. Na Índia eles falam o seguinte: quando alguém começa a buscar espiritualidade, quando alguém está dando os primeiros passos dentro da espiritualidade, os rios são os rios e as montanhas são montanhas. Depois que o indivíduo se aprofunda na espiritualidade, os rios deixam de ser os rios e as montanhas deixam de ser montanhas. Depois que o indivíduo, novamente, ele se centra, ele se mantém centrado na consciência dele,
Aí os rios voltam a ser rios e as montanhas voltam a ser montanhas. É um ditado que os indianos falam é, sobre esse período de transição em que o indivíduo está quase alcançando a iluminação, mas ainda não atingiu. Ele passa por um período de turbulência interna, psicológica, todas as referências dele desaparecem. Por exemplo, você tem aí um monte de referência dentro da sua mente, a sua personalidade, o seu condicionamento mental, as suas crenças dão a você um monte de referência. Eu vou dar um exemplo por mim. Eu sou homem, eu sou esposo, eu tenho uma esposa, eu tenho uma família, eu tenho uma filha, eu sou psicólogo, eu sou filho de fulano de tal, eu sou filho de fulana de tal, eu fiz uma faculdade de psicologia. A minha mente é um conjunto de informações que cria dentro de mim essa identidade. Eu sou alguém assim, assado, tal, eu tenho amigos assim, assado, eu gosto disso, eu gosto de tal coisa, eu gosto de fazer tal coisa, eu gosto de usar tal roupa. A sua mente é um conjunto de informações que dá a você um senso de identidade, um senso de individualidade, e esse senso de individualidade te mantém ajustado. A iluminação chega e arranca tudo isso de você. Em um segundo, em um milésimo de segundo. Você se vê e você não se percebe mais como um ser humano. Você não se percebe mais como um indivíduo. Antes você era um indivíduo dentro da sociedade. Agora você se percebe como um ser cósmico, um ser universal. Não há mais referências, não há mais limites, não há mais fronteiras. Você é o eterno, você é o ilimitado, você é o todo. Então, esse período em que você está preso a uma individualidade e ainda não alcançou esse senso de ser cósmico, esse espaço entre a individualidade e o ser cósmico, esse período é um período de muita turbulência interna. Isso acontece, isso é normal, isso acontece com todas as pessoas que estão atravessando esse processo. E isso aconteceu com Maruti, e aí, depois que ele saiu peregrinando pela Índia, perdido, e perdido pela Índia, como se ele fosse encontrar alguma coisa. Mas enfim, aí depois de um certo tempo, as coisas voltam ao normal, os rios voltam a ser rios, as montanhas voltam a ser montanhas, e aí o indivíduo, novamente, ele entra num certo ajuste. Ele nunca mais vai ser o mesmo. Ele nunca mais vai retornar à velha individualidade psicológica. Ele nunca mais vai retornar àquela prisão da personalidade psicológica. Ele nunca mais vai retornar. Mas ele entra num certo ajuste. E aí Maruti voltou para casa, mas ele não mais cuidava das lojas. Ele vendeu, parece, as lojas. E ele passou a ensinar. E aí batizaram, ele se batizou com o nome de Nisargadatta Maharaj. Aí morreu Maruti, morreu o indivíduo, morreu o ser humano, morreu o pai, o esposo, o pequeno comerciante, morreu o indivíduo e nasceu um ser cósmico universal, que é o que você é, o que todos nós somos em essência. E aí nasceu Nisargadatta Maharaj. Não foi um professor convencional e vou explicar por quê. Maruti Nisargadatta Maharaj, ele não teve uma formação intelectual, ele atingiu a iluminação de uma forma não tradicional. O professor dele, Sideramasvar, é um nome complicado, Sideramasvar Maharaj, passou para ele uma técnica e passou para ele alguns mantras. E ele confiou no mestre, ele acreditou no mestre. Sideramasvar disse a ele: olha, você não é um ser
limitado, você não é um ser humano limitado, preso neste corpo, preso a esses condicionamentos da sua personalidade. Você é Deus. Faça isso aqui. E passou uma técnica e passou alguns mantras. E Maruti acreditou, confiou e praticou por 3 anos. Sem ler nenhum livro sagrado, sem repetir nenhuma citação de livro sagrado, nada. Praticou por 3 anos e atingiu a autorrealização. Isso acontece com algumas pessoas, não é comum. O mais comum é a pessoa estar dentro de uma escola esotérica ou seguindo ali uma doutrina espiritualista, estudando livros sagrados, moldando a sua personalidade, ajustando a sua mente, lapidando a sua mente. Isso é o mais comum. Lapidando a sua mente, trabalhando as emoções e os sentimentos negativos, ódio, raiva, mágoa, vergonha, sentimento de inferioridade, culpa, baixa autoestima, lapidando aí essas emoções negativas que mantêm o indivíduo preso ao ego. O ego é tudo isso aí. Quanto mais você se mantém preso a essas emoções, mais preso ao ego você está. Então, o mais comum é o indivíduo estar numa escola ou dentro de uma doutrina espiritualista, estudando livros sagrados, fazendo sim práticas espirituais, autoobservação, muita autoanálise, muita compreensão de si mesmo. Isso é o caminho natural e leva-se alguns anos. Isso é o caminho natural. Mas algumas pessoas, Nisargadatta Maharaj, Sri Ramana Maharshi, o próprio Eckhart Tolle, como eu falei, algumas pessoas acontece de ser muito mais rápido e atingir a autorrealização de uma forma não tradicional. Então, esse é Sri Nisargadatta Maharaj. Ele não era um professor porque ele não tinha esse conhecimento até. Depois que ele atingiu a iluminação, ele falava às pessoas do estado em que ele vivia, que era um estado fora da mente, além da mente, acima da mente. Ele não ensinava a você os passos, mas ele falava, você não é a sua mente. Ele falava isso sempre. Você não é a sua mente, você não é o seu corpo, você não tem nenhuma limitação, você não tem nenhuma limitação. A morte não é uma limitação, a morte não significa absolutamente nada para você, para o seu ser real. A morte é nada, não significa absolutamente nada. Você está além da morte, você nunca nasceu, você nunca irá morrer, você é o eterno. Então ele falava a experiência que ele estava vivendo após a iluminação. E as pessoas ficavam malucas, porque as pessoas, é normal isso, é normal. As pessoas querem um passo a passo, as pessoas querem uma metodologia. E as pessoas estão certas, porque nós somos pessoas muito racionais. Todo indivíduo é treinado na escola, e na escola a sua lógica é desenvolvida, a sua racionalidade é desenvolvida, e qualquer coisa que você olha e que você percebe que não tem lógica, você não aceita aquilo, você fica perdido diante daquilo. Então as pessoas queriam passo a passo, uma metodologia, e aí Nisargadatta não tinha esse passo a passo. Ele simplesmente repetia isso. Eu fiz isso e aconteceu comigo assim. Mas ele falou coisas extraordinárias, ele falou coisas muito interessantes e ele falava com uma autoridade que era a autoridade de um iluminado. Ele falava com a autoridade de alguém que passou por aquilo, que viveu aquilo e que estava vivendo ali uma realidade completamente transcendente. A autoridade com que ele falava era incontestável. E mesmo sem dar um passo a passo, todos os dias, a casa dele enchia de pessoas, europeus iam para lá, para Bombay, para falar com ele, norte-americanos, gente do mundo todo, indianos iam para lá, todo mundo ia para lá. Ele morreu em 1981 e palestrava, falava para as pessoas até muito pouco tempo antes da morte. Ok?
Então é esse é Nisargadatta Maharaj, nome de batismo Maruti, mas Maruti deu lugar ao grande Nisargadatta Maharaj. Nada é tudo. É sempre bom apresentar alguns livros, porque as pessoas podem, né, como eu falo, né, alguma alma perdida, né, de repente tem aí alguma alma perdida, desejando, ansiando por conhecimento, por informação, então eu gosto de sempre, esse é o clássico dele, tá? Esse livro é o clássico, nossa, tá ruim aqui. E ele era posudo, né? Tá vendo aí, óculos escuros. Posudo ele. Ok? Esse livro aqui é o clássico dele. Muito bom, capa dura, grande, um livro muito bom de ler. Então é isso. O vídeo de hoje foi desse grande mestre Nisargadatta Maharaj, que é uma prova de que se você encontrar a técnica certa, a prática certa, que se ajuste, que se adeque ao seu perfil psicossomático, ao seu organismo, ao seu metabolismo. Pode ser um mantra, pode ser uma meditação específica, pode ser algumas posturas. Se você encontrar a técnica certa, e existem centenas de técnicas. Só o Tantra são 112 técnicas, só o Tantra. E o Yoga, misericórdia. Tem técnica aí que, se você tiver a sorte de encontrar e se ajustar a você, você pode atingir a autorrealização sem muitos problemas, tá? Não é o comum, mas pode acontecer, ok? Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.